Ao longo de toda a Bíblia, a gente encontra uma descrição de uma parte importante da história do povo de Israel. Hoje, aqui no Código Aberto, a gente vai aprender um pouquinho mais com os altos e com os baixos do povo de Israel a adorar melhor a Deus. Por isso, eu tenho aqui os meus convidados. Obrigado pela presença de vocês, obrigado porque vocês vieram aqui participar com a gente hoje. E esse aqui é o Código Aberto. Você é muito bem-vindo. Entre e fique à vontade com a gente para participar. Vou apresentar para você agora aqui os nossos convidados. Vou começar apresentando pelo meio. Aqui, tudo bom, Isabela? Tudo bom, Fábio. A Isabela, que é lá do Rio de Janeiro, né, Isabela? Isso. Você falou para mim, qual que é a sua profissão mesmo? Eu sou engenheira, mas hoje eu trabalho com marketing. Você trabalha na área do marketing. Isso. E na sua igreja você tem uma atuação muito importante também, né? Uma responsabilidade grande, né? Isso, eu tô com um grupo de jovens esse ano e no ano que vem. E tentando trabalhar as coisas de uma maneira um pouco diferente, reavivar os jovens, trazer uma forma um pouco mais inteligente de pensar. Assim. Que legal. Mas olha, você é uma engenheira que trabalha com marketing, tem que cuidar ou trabalhar junto com os jovens da igreja. Sobra tempo para fazer mais alguma coisa? Tipo assim, não sei, um namoro, como é que tá? Você tá namorando? Tem que sobrar, né? Senão a gente né? não é completo. Não, tô namorando sim, quase 2 anos. Como que é o nome dele? Eduardo, quer dizer, o pessoal conhece ele por Dudu. É? Inclusive, queria mandar um beijo pra ele. Isso, esse é o momento do beijo pro namorado. Obrigado pela presença, viu, Isabela? Que Deus te abençoe e ajuda a gente aqui quando a gente estiver conversando sobre a lição, tá bom? Tem aqui do lado da Isabela o Felipe, nosso cantor de hoje. Felipe Valente, tudo bem, Felipe? Tudo bem, Fábio. Obrigado pelo convite, fico feliz pela oportunidade e espero poder retribuir com música, falando aqui, enfim. Obrigado. O momento aqui é pra gente conversar, pra gente dividir as nossas ideias. E você já tá acostumado com o Código Aberto, você já participou algumas vezes do programa, né? Já vim uma outra ocasião, quando era o Jonatas, o apresentador, né? Pastor Jonatas. Pastor Jonatas, exatamente. E agora fui chamado de volta para conhecer o novo apresentador, o cenário. Passaram outros apresentadores excelentes, Sim, como a Larissa e o outros Pastor amigos. Delmar. Pastor Delmar, exatamente. E agora estou muito feliz com esse novo formato, tá aqui na Novo Tempo, o programa, muito legal. Legal, muito bom ter a sua presença aqui. E a pergunta aqui é a mesma, né? Eu vejo aí no seu dedo a aliança, né? Não tem nem como negar. Você é um cara casado. 100%. Até porque se for meio casado, chegar em casa eu apanho, né? Né? Não, 100% casado. Muito feliz com a minha esposa, Suzane Irle. Ela também é musicista, compositora, enfim. E eu há 2 anos estou casado e é uma bênção de Deus o casamento na minha vida. E aí você vai mandar um beijo pra ela agora. Claro, meu amor, um beijão, ó. Te amo, vida. Tá certo. E eu deixei por último, claro que não menos importante, mas tem uma razão especial. É o Isielson que está aqui com a gente. Tudo bem, Isielson? Tudo bom, Fábio? Também Beleza. É um prazer estar aqui com você. Eu lembro que a gente já participou juntos aqui no primeiro programa dessa temporada, né? E você falou para mim que você trabalha na IBM, você tem um ministério com o grupo Perspectivas também, né? E o pessoal vai entrar no blog, eles vão conhecer melhor o grupo Perspectivas, mas hoje eu quero saber do Isielson. Eu já sei, né? Mas para ficar claro para todo mundo que acompanha o programa, fala pra gente como é que tá a sua vida amorosa, tá namorando, tá solteiro, como que é? Bom, no momento estou solteiro e... Aguardo propostas, né? Então, cara, meu pai é o cara que mais bota pilha em mim. Então, antes ele ficava falando que os 2 filhos estavam solteiros e tal, agora é o seguinte... O filho mais novo é casado, o mais velho tá sobrando, então, por favor, alguém ajuda esse rapaz. Então, tamo aí. Fica tranquilo, ó. Geralmente, quem participa com a gente aqui do programa acaba recebendo muito contato pelo Twitter, por e-mail, elas procuram, né? Então, quem sabe, né, Isielson, nos próximos meses, dias, não apareça a sua prometida, né? Código Aberto casamenteiro, né? É isso aí. Promovendo os casamentos, Quem os sabe, né? encontros, né? Tá isso certo. aí. Eu sei que o pastor Isiel vai ficar feliz, né? Com certeza. Então tá bom. Obrigado porque vocês vieram aqui. Vamos para o nosso assunto, vamos para o nosso tema de hoje, que é a adoração ao longo aí da história do povo de Israel, o que eles fizeram de certo, o que eles fizeram de errado. E vamos começar do jeito certo, vamos começar com uma oração. Vou pedir para o Felipe. Você pode orar para a gente, Felipe? Senhor, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos sempre na Tua presença, por sabermos, Senhor, que de uma maneira maravilhosa o Senhor nos guia e abre a nossa mente, o nosso entendimento para a compreensão da Sua palavra. Pedimos ao Senhor que tome este momento aqui para Ti
e que o Senhor conduza todas as palavras e que o Senhor conduza aqui o nosso entendimento, a fim de que tudo que o Senhor deseja que nós entendamos seja cravado no nosso coração e que nunca mais nos esqueçamos. Amém. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, viu, Felipe? Eu comentei aqui, quando estava abrindo o programa, que a história do povo de Israel ela é cheia de altos e baixos, né? Parece que tem um momento que eles estão bem com Deus, eles estão recebendo as bênçãos e a direção de Deus. De repente, eles escolhem servir outros deuses, eles escolhem outros caminhos, deixam Deus meio de lado. Ainda bem que a gente não é assim, né? Depois de tanto tempo, a gente nós somos cristãos constantes, a gente não tem altos e baixos. Ou a vida cristã, será que ela é fadada a esses altos e baixos? O que vocês acham? Então eu vou começar, já que eu sou o mais falador, né? Bom, ela é fadada aos altos e baixos porque nós somos seres humanos, né? E todo ser humano, ele tem altos e baixos. Mesmo aquelas pessoas que nós olhamos que aparentemente são as mais equilibradas, são as mais equânimes possível, né? Essas pessoas, elas também têm seus altos e baixos emocionais. E isso se reflete na sua vida espiritual, né? Eu acho que nós encontramos personagens bíblicos que também tiveram esses altos e baixos. Eu acho que um dos personagens que isso fica mais latente é Pedro, né? Pedro, o pastor Fernando comenta isso, né? Tem um sermão dele muito bonito sobre isso, que ele fala aqui. Ora, num momento ele está no alto nível espiritual e Deus fala, olha, você foi usado por Deus agora para falar. Quando pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Cristo pergunta, você é o filho do Deus vivo e tal. E aí depois ele vai e compele Jesus a tomar uma atitude política frente à situação da morte dele. Uhum. Ele fala, se afasta de mim, Satanás. Você vê que é uma coisa muito maluca, né? Uma hora ele está lá em cima, outra hora no fundo do poço. Uma hora andando sobre as águas, outra hora afundando, né? Então, eu acho que isso faz parte da caminhada cristã, né? E a gente tem que aprender a digerir isso, aprender a trabalhar isso, sempre aos pés do Senhor, porque Ele é que vai nos reerguer todas as vezes que nós precisarmos, né? Uma que eu queria que vocês já fossem pensando aí, mas existe será que uma solução para isso? Mesmo que eu tenha os altos e baixos, né? Qual que é a solução para eu, quando estiver lá embaixo, ficar lá em cima e para quando estiver lá em cima, permanecer lá? Existe um meio, será, da gente viver desse jeito? Eu acho que a gente não pode nunca deixar de lado assim, os exemplos que a gente já tem. Como qualquer história que aconteceu há muito tempo atrás, a gente tende a achar que as histórias da Bíblia, por exemplo, não se aplicam ao nosso tempo, né? Que Israel adorava um Deus, adorava Baal, que era muito diferente, um ídolo, tal. Quando a gente vai chegando mais fundo na história, né, de Israel, a gente percebe que o próprio Israel misturava as divindades às vezes. Tem um dos versos da Bíblia que Deus pede para não ser chamado mais de Baal, porque Baal era um adjetivo para eles que significava marido. Então Deus pede para que seu nome fosse mudado, para que não fosse confundido com outras divindades. Então a gente vê que até no tempo de Israel foi muito sutil a entrada de outras crenças, de outras divindades, de outros costumes e ritos no meio do povo, né? E eu acho que a Bíblia não existe à toa, né? Existe justamente para a gente estudar isso e entender o que quando o povo de Israel estava lá em cima, o que ele estava fazendo de bom? Quando estava lá embaixo, o que ele estava fazendo de ruim, né? E usar esses exemplos justamente para aplicar na nossa vida. Eu acho que, somando o que o Felipe e a Isabela falaram, eu gosto muito de uma aplicação muito simples que todo mundo já cansou de ouvir e falar, que é a história da caminhada. Ou seja, se eu estiver caído, mas no caminho, ou seja, eu estou bem. O problema é se eu começar a caminhar de volta ou se eu ficar caído. Então, o segredo não existe uma constância na vida, né, espiritual, mas o segredo é eu continuar no caminho. Caiu, levanta, continua caminhando. Nunca falar assim, vou desistir desse caminho, vou começar a andar de volta, porque não vai rolar. Então, acho que é por aí. Não pode desistir, tem que permanecer no caminho, e a Bíblia é esse guia para a gente sempre caminhar na direção correta, né? É que ninguém é perfeito, né? Claro. Ninguém é perfeito. Nós todos estamos sujeitos a um deslize, embora nós não devamos viver a vida, né, dando ocasião ao deslize. Sim. Porque Paulo fala, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas havemos de pecar mais para que a graça seja maior? De maneira nenhuma, né? Então, você tem que viver uma vida de integridade ao lado do Senhor, procurando dar o seu melhor sempre, né? E na medida do possível, se desviar
dos caminhos onde você sabe que você pode cair, né? Porque ninguém gosta de cair, né? Agora, o terrível é quando você vê um buraco e pisa nele, né? Sabendo que você vai cair se você pisar no buraco, né? Então, eu acho que a caminhada cristã, você tem que ter essas atenções, né? Mas isso que você falou é de suma importância, né? O importante é você estar no caminho certo. Por mais que você caia nele, mas é que você esteja no caminho certo. Você não trilhe outros caminhos. Você trilhe o caminho, né? O caminho do artigo definido, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, né? Acho que essa persistência é importante, porque a gente vê isso em Davi. E talvez um dos segredos de Davi seja esse. Davi foi persistente. Toda vez que ele, por si só, ou com a ajuda de alguém, percebeu que ele estava errado, estava caído, ele falava, opa, errei, caí de novo, mas eu vou persistir, porque vai dar certo. E era uma atrás da outra, mas ele não desistiu. Acho que essa persistência é essencial. E Davi tem uma situação no pecado de Davi, no caso de Batseba e tal, que eu acho um detalhe assim que é primoroso no texto, né? Quando o profeta Natan procura Davi e conta a história do homem que só tinha uma ovelhinha e do outro que tinha muitas e tal, e que chegou e que tomou a ovelhinha daquele que só tinha uma e tal, e ele falou assim, que esse homem seja condenado de morte, tarará, tarará, aí ele se ira contra a situação. Aí Natan fala para ele assim, então esse homem é você. Quando Natan diz isso para ele e desmascara ele, a primeira frase que Davi diz é, pequei contra meu Deus. Isso é fantástico, né? Porque Davi poderia ter dado qualquer desculpa, ele poderia ter tentado se esquivar da situação, ele tinha poder político e força administrativa para mandar matar Natan. Ele poderia, como outros reis de Israel fizeram com os profetas, mas ele não. Ele fala assim, pequei contra meu Deus. É a primeira frase que ele diz. Eu acho que essa é a diferença entre um homem comum e um homem segundo o coração de Deus. É o homem que reconhece seu pecado, né? Se você quiser mandar o seu vídeo para cá, é só entrar em contato com a gente através do e-mail. Você grava o vídeo aí, pode ser na sua igreja, na sua casa, e manda a sua pergunta, manda um abraço para a gente aqui no Código Aberto também. A gente vai ficando por aqui, rápido intervalo, fica ligado na gente, você sabe que o intervalo é bem curtinho. E na volta a gente tem muito mais ainda para conversar sobre a história do povo de Israel e a forma como eles adoravam a Deus. Fica ligado com a gente então, o Código Aberto vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Já estamos de volta aqui com o Código Aberto. Eu aproveitei o intervalo para dar uma olhadinha aqui no nosso Twitter. No Twitter você também fica por dentro das novidades do Código Aberto. Então siga-nos aqui pelo Twitter e fique por dentro de mais uma ferramenta que o Código Aberto tem aí para se comunicar com você. Pessoal, vamos para a Bíblia? Vamos dar uma olhadinha no texto bíblico aqui agora? É o livro de Isaías, o capítulo 50, o verso 20 e também o verso 21. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Vocês já encontraram aí? Já está fácil na mão? É, né? Então, pode ler. Você pode ler para mim, Zelso? Isaías Opa. 5, 20 e 21. Isso, certo? Isaías 5, 20 e 21. Eu tinha falado 50. Vamos lá. Isaías 5, 20 e 21. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios e aos seus próprios olhos, e inteligentes em sua própria opinião. Que tipo de advertência é essa que vem para o povo de Israel? Acho que Deus estava precavendo o povo de uma coisa que é muito comum na adoração falsa. Existem dois tipos de adoração, a verdadeira e a falsa. Então, algo que é muito comum, a adoração falsa, é exatamente o achismo, né? Então, eu acho que isso aqui, esse elemento de adoração é legal, é gostoso, é agradável para mim, então para mim é bom, eu vou utilizar como meio de adoração. Vou fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu Do gosto. jeito que me apraz, é assim que eu adoro. E aí Deus vem falando justamente, cuidado, ai daqueles, né? Cuidado se você tá querendo fazer as coisas do seu jeito, seguir pelo seu caminho, se você acha que o mal é bom, se você acha que o bom é o ruim. E é justamente a estratégia de Satanás é essa, tentar convencer a gente de que as coisas de Deus que são boas
são ruins e que as coisas que ele oferece pra gente que são ruins são boas. Engraçado, por que que o povo de Israel pesava ao mesmo tempo uma bênção muito grande de Deus? Porque era um povo muito abençoado e mais abençoado até que os outros, né? Por que pesava uma bênção tão grande e quando errava, pesava um castigo pior ainda? Ou proporcional ao tamanho da bênção, né? O tamanho do castigo, né? Se pudéssemos dizer assim. Por que isso acontecia, né? Isso acontecia porque Israel conhecia os estatutos, os oráculos de Deus. Conhecia. Deus havia se revelado a esse povo de maneira clara o suficiente para que não deixasse dúvidas. Não havia motivo para dúvidas. Não é verdade? Então é por isso que ai daqueles que fazem assim, ai daqueles que se comportem assim, ai daqueles que acham que a sua prudência ou o seu julgo pessoal ou o seu esclarecimento ou a sua razão são suficientes para medir aquilo que eu determinei que é o certo, que é o errado. Porque eu falei que é assim. Então obedeçam o que eu digo. Porque, afinal de contas, o concerto entre Deus e o povo de Israel já havia sido estabelecido já há muito tempo antes. E o povo conhecia. Aquilo tinha se perpassado por todos os profetas, por todos os grandes líderes que Israel teve. Não é verdade? Então, acho assim, quando você não conhece, há um quê de inocência nisso, né? Há um quê de inocência nisso. Agora, quando você conhece os estatutos divinos, quando você conhece qual é o propósito de Deus e a bênção que ele estendia sobre esse povo, aí a mão do pai pesava, né? A mão do pai pesava. Não, e o povo de Israel também tinha um objetivo muito claro, assim, né? Até para os povos que estavam ao redor deles, eles eram o povo de Deus, assim, de Senhor, de Jeová. Então, eles tinham essa imagem a carregar, né? E o povo daquela época, eles representavam muito as suas divindades, né? Então, Israel tinha esse papel. E eu acho que tem toda essa questão de que eles sabiam muito, e tinham que saber, né? Já que eles eram os responsáveis por essa revelação, mas Deus também acho que não podia correr o risco de ser mal interpretado, entendeu? Das pessoas que eram responsáveis por revelá-lo aos outros povos, que eles revelassem de uma forma errada, né? Então, acho que as coisas que aconteciam com Israel, da maldição e tudo, acho que não era nem só por causa de Israel, mas também pelos povos em volta, né? Para os povos entenderem que aquele não era realmente quem era Deus, que Israel estava perdendo um pouco o foco. Olha que legal o Felipe e a Isabela pontuarem isso aí. E aí, se a gente traçar uma linha para hoje, que responsa, hein? Porque o povo de Israel viveu há mais de 2000 anos atrás. E se nós acreditamos no princípio de que a verdade é progressiva, então nós temos aí mais de 2000 anos de verdades que vêm sendo reveladas. Ou seja, se a responsabilidade sobre eles era muito grande, imagina a nossa. Então isso é legal, para a gente não assustar. Ai, pesou nas minhas costas agora. Não, pelo contrário. Ao mesmo tempo que o castigo será grande, se nós não assumirmos essa responsabilidade, as bênçãos são enormes, desde que assumamos essa responsabilidade. Eu tô ficando com uma impressão aqui, eu acho que é uma impressão meio errada, né? Mas a impressão que Deus fala assim, ou você me obedece, ou então eu castigo vocês, né? A ideia aí da mão pesada, né? Será que Deus me castiga ou será que eu colho uma consequência natural de eu andar distante dele? Estão conseguindo entender? Será que é um negócio meio assim, ou você me ama ou eu te mato? O Felipe deu um exemplo bacana aqui agora no intervalo, que é o seguinte, foi fazer uma peça aqui de Elias, não foi? Acabou de contar aqui, conta aí pra gente. Fui fazer uma peça uma vez na igreja em Elias e os profetas de Baal, eu era profeta de Baal, né? Aí, só na peça, né? Só na peça, só na então peça. Tá bom. Aí, para poder simbolizar o fogo que caía e consumiu o altar, cara, a gente pegou, garoto, né, moleque, a gente pegamos um negócio que espirrava álcool e um cara ficava com a vela acesa assim, e espirrava álcool para dar uma chama imensa. Cara, pegou fogo na cortina da igreja. Aí deu uma confusão, conseguimos apagar, pegou um pedaço assim da cortina, né? Mas você vê, a consequência se estende, né? Ou seja, consequência de um ato, não porque... Não, a mão de Deus pesou, não, simplesmente consequência de um ato. Eu acredito que, primeiro, as consequências, primeiro, obviamente, são diretamente ligadas aos atos. Segunda coisa, eu acredito que a obediência a Deus, ela não tem que ser condicional, ou seja, eu vou obedecer a Deus porque eu quero as bênçãos dele.
quanto mais obedecer, mais bênção eu tenho. Pelo contrário, a obediência é uma demonstração, né, de tudo aquilo que Deus revelou, do sacrifício dele, da morte na cruz por mim. Então, a minha obediência ela deve ser uma resposta direta, clara e objetiva ao amor de Deus por mim. E eu acredito também que as consequências também servem como aprendizado, né? Deus tem que ser muito didático com a gente, né? Ensinar. Então, eu acho que o universo já funciona dessa forma, se tem consequências naturais que a gente escolha. E Deus está sempre disposto a ensinar a gente, né? A mostrar, olha, se foi por aqui, mas não é bem por aqui. Isso também é baseado nas consequências naturais, em tudo o que acontece na nossa vida, né? A gente tem mais uma perguntinha aqui para vocês, viu? Vocês estão aquecendo aí, né? Estão respondendo tudo. Então, tem mais uma perguntinha aqui para colocar para vocês. Eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente vem falando e, claro, com o assunto do nosso guia de estudos também. Vamos lá. Olá pessoal do Código, meu nome é Fábio. Minha pergunta é a seguinte: por que muitos de nós adoramos a Deus dentro da igreja de uma forma e fora dela nós tratamos com uma outra realidade? Obrigado, Fábio, pela participação, por ter enviado o vídeo pra gente aqui. Você tem um lindo nome, viu? Continua participando com a gente aqui no Código Aberto e a pergunta vai para vocês aí agora. Por que dentro da igreja a gente tem um comportamento e fora da igreja a gente se comporta de um jeito diferente? Eu acho que é porque nós tendemos a achar que Deus mora dentro da igreja, né? E que ele não sai de lá, por exemplo. Eu fui ensinado na minha infância, na minha adolescência, por exemplo, nós estamos indo para a igreja agora, mas você vai entrar na presença de Deus, menino. Fica quieto, né? Não faz bagunça, não corre no corredor, né? E depois, quando você ganha maturidade, você aprende que a igreja, ela só ganha sentido quando você aprende a viver fora dela, né? A igreja, o sábado, tudo isso que a gente acredita, né? Tudo isso só faz sentido quando você aprende a ser cristão fora dela, quando você tem relacionamento com Deus fora dela. Aí as coisas lá passam a fazer sentido, né? Então, essas diferenças, por exemplo, entre estar na igreja é um comportamento, estar fora da igreja é outro, é típico de pessoas, por exemplo, que não conseguem enxergar Deus fora dos muros da igreja, fora do ambiente religioso. São pessoas que encaram a religiosidade como um fim em si, quando, na verdade, nosso comportamento deve ser absolutamente igual e natural, porque se eu sou um cristão na faculdade, eu sou um cristão lá quando eu saio com os meus amigos para me divertir, eu sou um cristão quando eu chego na igreja, eu sou um cristão quando eu vou jogar bola, enfim, né? Eu entendo, você está falando no sentido dos meus princípios e das minhas atitudes, né? Claro que eu não vou me comportar na igreja como me comporto num clube. Eu não vou vestir da igreja, sim, né? Sim. Tem toda essa questão. Existe um código de conduta, existe um código de conduta de comportamento, vamos dizer assim. Sim. Lógico, eu não vou para a igreja de calção e chuteira, do jeito que eu vou jogar bola. Uhum. Não faz muito sentido, até porque as pessoas lá estão todas vestidas, né, mais bem vestidinhas e tal. Então, acho que nem é legal. Acho que a pessoa mesmo se sentiria muito mal nessa situação. Eu digo em relação a isso que você falou mesmo, né? Uhum. Que é em relação à sua postura de cristão, né? Porque tem gente que vive uma vida dupla, né? Uhum. E essa vida dupla, ela é terrível para quem vive. Muito mais do que para quem observa o que está vivendo. Porque quem vive uma situação esquizofrênica espiritualmente. Entrei na igreja, agora eu sou de Deus. Saio da igreja, agora eu faço o que eu quero, né? Então é meio complicado. Isso também tem muito a ver com a visão que a gente tem de Deus, né? Porque se a gente se comporta diferente dentro e fora da igreja, as pessoas que se comportam assim, elas tendem a ir na igreja com medo, né? Então, assim, eu tenho que me comportar porque Deus está lá em cima com um raiozinho só esperando eu pisar fora da linha e ele vai me castigar, entendeu? Eu acho que, na verdade, quando a gente começa a viver de uma maneira realmente cristã, de uma maneira de alguém que tem um relacionamento com Deus, a sua imagem de Deus já não é essa, entendeu? É uma imagem de companheirismo, de estar convivendo com Deus todos os dias, de estar com aquele amigo que você não faz o certo porque você tem medo de que Deus vai te punir, entendeu? Você faz certo porque é certo e porque você sente prazer naquilo e você quer se relacionar com esse Deus. Eu não me relaciono com esse Deus para ganhar as bênçãos dele, mas porque eu amo esse Deus, porque eu quero conhecê-lo, aí eu me relaciono com ele. E nem com medo das consequências, entendeu? Porque o relacionamento que é gerado pelo medo não deixa espaço para o amor. Não é como você vai amar uma pessoa que você tem medo que qualquer hora vai te matar.
Entendeu? Então, acho que isso também tem a ver, não é só a questão das bênçãos, mas também a questão do que vem pelo outro lado, né? O medo do castigo. E o Senhor está em todos os lugares. Acho que essa ideia de que Deus está na igreja, que Deus está na sociedade, de que Deus está nos lugares onde você vai, onde você frequenta, porque você é dele, né? Porque você pertence a ele. E por pertencer a ele, você vai frequentar lugares que são compatíveis, né, com um ambiente onde um cristão ou alguém que está dedicado ao ministério e a pertencer a Deus deva frequentar, né? Por entender isso, Deus está contigo o tempo inteiro, dentro da igreja, fora dela. É aquilo, eu volto a afirmar, a igreja ela só faz sentido quando você aprende a viver fora dela, né? Quando ela deixa de ser um fim em si, né? Quando você vai à igreja só no dia do culto, e você cristão só no dia do culto, a igreja é só um prédio com muro e tijolo, mais nada. Quando eu tenho Deus na minha vida, aquele lugar é santificado. A gente, é engraçado, né? Eu frequentei muito tempo a igreja, as pessoas, assim, de garoto, né? As pessoas diziam assim, olha e tal, se você chegar na igreja aqui, se você sentar com o pé em cima do banco, garoto, né? Criança faz muito isso, você está com o pé em cima do banco, isso está errado e tal, porque o lugar é santo. E eu sempre achei que o lugar é santo independente de qualquer coisa, né? Se ela estiver vazia, por exemplo, se eu entrar lá, opa, o lugar é santo, né? Na verdade, o que santifica o lugar são as pessoas que levam Deus para dentro dela. Porque Deus não mora dentro daquela igreja, não dorme no banco, né? Sim. E é engraçado, você falou uma coisa no intervalo do programa passado que a gente gravou, que foi interessante. Você disse assim, a gente precisa ter consciência, por exemplo, de que essa igreja, esse local de adoração, por exemplo, ele pode ser em qualquer lugar. Ele deve ser na minha casa, ele deve ser no meu trabalho, né? A ideia de que o reino de Deus está dentro de vós, ela leva o reino de Deus para onde você está. Isiel, você me ajuda com um negócio aqui, cara. Então, se eu posso ter essa certeza de que Deus está comigo em todo lugar, por que a gente diz, então, que a gente tem que ter reverência dentro da igreja, né? Por que a gente usa essa expressão? Por quê? Isabela pode falar também, fique à vontade, claro. Mas por quê? Deus está comigo em todo lugar. A mesma reverência que eu tenho que ter, porque Deus está comigo quando estou na fila de uma lanchonete, eu tenho que ter quando eu estou dentro da igreja, né? Ou são momentos diferentes e exigem comportamentos diferentes? Acredito que a reverência, no sentido da adoração, é a mesma. Agora, por estarmos num ambiente onde existe uma liturgia, né, existe um momento, não pelo momento em si, mas é um momento santo. Existe um código de conduta social. Exato. Né? E existe um programa, uma mensagem que está sendo passada, que se não houver uma reverência em termos de som, de movimentos, eu acabo criando um ruído de comunicação. E atrapalha os outros, né? Com certeza. Então eu acabo criando um ruído de comunicação entre a mensagem, a música e a pessoa que está do meu lado, que está na minha frente. Então eu acho que a reverência em si, no culto, é uma questão de conduta e é uma questão também de comunicação. Né? E eu penso também que esses códigos de conduta, eles são regionalizados. Eles são regionalizados. Você entra numa igreja aqui no Brasil, né? Sim. Nós temos uma influência muito por termos sido colonizados, por exemplo, por Portugal, por exemplo, e a gente tem uma força muito grande da Igreja Católica, da liturgia católica em todos os cultos, por exemplo. Você encontra, por exemplo, uma igreja adventista aqui, que ela tem um código de conduta sua, né, na região. Se você for entrar numa igreja americana, já é diferente. Se for entrar numa igreja na África, já é diferente. Uns são mais barulhentos, outros têm outro tipo de música, outros se vestem de maneira diferente. Essa pluralidade cultural, né, ela é rica e a gente não pode, por exemplo, encarar a reverência como silêncio. Porque as pessoas acham que reverência é silêncio. Uhum. Reverência é muito mais do que isso, porque eu posso estar em silêncio e com minha mente lá no mundo da lua. Desligado e das estar coisas em estado de irreverência diante de Deus, mesmo fazendo silêncio, né? Então, assim, a gente precisa entender o significado de reverência, que é a consciência de quem você é e aonde você está, e de quem está ali, que é o Senhor que está ali, né? E aí você vai acabar se comportando de acordo com esse código de conduta social, que aqui a gente faz de um jeito, na Bahia já é de outro, no sul do país já é de outro. O nosso país ele tem dimensões continentais e é extremamente heterogêneo, né? Então eu acho que isso
passa muito mais por esse aspecto. Eu preciso chamar um intervalo aqui, gente. Sei que tá, né? O assunto fez fluir aqui a conversa. Eu vou rapidinho com você para o intervalo. Fica ligado aqui com a gente. Na volta a gente vai continuar falando aqui sobre igreja, adoração, comportamento, Israel. Então fica ligado com a gente. Código Aberto vai para o intervalo e já já a gente está de volta. Código Aberto já voltou, obrigado pela sua companhia, você que fica ligado aqui na Rede Novo Tempo e, claro, ligado no Código Aberto também. Nós estamos conversando aqui hoje sobre a adoração ao longo da história aí do povo de Israel. E para te ajudar a entender um pouquinho melhor, eu tenho um presente para você aqui. É o presente que o Código Aberto vem oferecendo para você ao longo dessa temporada. É um guia de estudos bíblicos para jovens, né? Se você tem interesse em conhecer, aprender um pouco mais sobre a Bíblia, sobre o que a Bíblia tem para oferecer para você e para a sua família, esse aqui é o presente do Código Aberto para você. Manda para cá o teu e-mail, nome, endereço e gratuitamente a gente vai enviar para que você conheça melhor a Bíblia ou quem sabe até para você dar de presente para alguém que quer conhecer melhor a Bíblia. Abre a Bíblia comigo? Vocês podem abrir a Bíblia comigo aqui, mais um texto? 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 e verso 23. Esse texto está escrito aqui no nosso guia de estudos. Já tem aqui. Quem que pode ler para mim? Eu posso ler. Isso, então vai lá. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Palavras duras aí de Samuel pro rei Saul, né? Por que Samuel fala isso para Saul? Vamos tentar lembrar um pouquinho da história rapidamente. E vamos conversar sobre, será que só de obedecer eu já estou adorando a Deus? Por que obedecer é melhor do que sacrificar? Por que tentar obedecer a Deus é melhor do que dar ofertas, né? Ou, enfim, vamos lá. Primeiro aí um pouquinho da história e depois a gente bate um papo sobre isso. Quem pode me lembrar um pouquinho da história aí? Coisa simples, hein, gente? Eu lembro... Para lembrar da história, para responder, eu fiquei com dúvida. Ficou com dúvida, então tá bom. Muita informação, né, Felipe? Primeiro um, depois o outro. Primeiro um, depois o outro. Vamos só lembrar da história primeiro. Por que Samuel fala isso pro rei Saul? Acho que é na guerra dos Amalequitas. Isso. Que Deus manda que o Saul fosse lá, guerreasse e destruísse tudo. Tudo. Não trouxesse nada. Até os animais. Todos os utensílios, o rei, todo mundo. E Saul não obedece. Ele traz alguns animais com o pretexto de que ofereceria como sacrifício a Deus. E acho que traz o rei também, né? De volta para Israel. E aí, dentro desse contexto, Deus fala para sua... E Saul, ele tenta se justificar, né? Não, Senhor, eu não fiz o que o Senhor queria porque eu tenho uma oferta, que eu tenho coisa boa para dar para o Senhor. E Deus fala assim, filho, o negócio não é o que você tem para me oferecer, o negócio é que eu ofereço para você. E eu não preciso de nada, né? Oi? Eu não preciso de nada, Exatamente, né? Ele já era o dono de tudo. É igual na primeira lição que a gente viu, Saul quis fazer um favor para Deus, igual Caim, né? Saul pensou, vou fazer um favor para Deus, levar uns animais lá para o templo, a gente faz um sacrifício, né? Não gasta do povo de Israel, gasta do povo inimigo, quis fazer um favor para Deus. Então, esse texto é legal porque ele, mais uma vez, mostra que toda vez que nós tentarmos fazer um favor para Deus, e aí vamos entender favor para Deus, ou seja, fazer algo contrário àquilo que Deus pediu pra gente, aquilo que Deus me pediu. Quando eu acho que eu posso fazer melhor do que aquilo que Deus já disse que é o melhor. E é um egoísmo também, né? Porque o sacrifício ele tinha que ser feito do melhor do seu rebanho, né? Então é muito fácil pegar do rebanho do outro, né? Assim, eu não quero gastar do que eu tenho para Deus, né? Também. Eu gostei muito do que o Felipe falou, né? Deus não precisa de nada. E ele não precisa de nada nunca. Tudo que ele faz pra gente. Sacrifício não é a única vez que Deus fala isso na Bíblia, de que ele não quer os sacrifícios, né? Ele quer o conhecimento, ele quer a adoração, ele quer a obediência sincera.
Nada disso, o sistema do tabernáculo, nada disso era para Deus, era tudo para a gente aprender quem era esse Deus. Então, acho que o recado de Deus ali para Saul era: não vem com essa de que era para me fazer um favor, não. Entendeu? Que você está fazendo isso para você mesmo, para se exaltar. Eu não preciso disso. Eu quero seu coração, que é o que importa, e até hoje é o que importa. E é interessante, você falou isso aí, eu me lembrei do Salmo 51, né? O finalzinho do Salmo 51, no versículo 15, 16, ó. No versículo 16, o Davi fala assim: não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Né? É isso mesmo. Então, o maior interesse de Deus é que eu ofereço meu coração para Ele, quebrantado e contrito, arrependido, né? E só para destacar o final desse texto que a gente leu, ele é pesado, né? E ele mostrou e disse que toda vez que nós persistirmos nisso, ou seja, persistirmos em fazer um favor para Deus, ou em achar que nós temos coisa melhor do que Deus, ou a nossa opinião é melhor que a de Deus, é idolatria. Ou seja, eu estou colocando o eu em primeiro lugar. Então, estou tendo uma idolatria. É meio que uma das artimanhas de Satanás, né? Vou fazer o seguinte: você não vai me adorar? Então tá bom, pode se adorar. Adore a você mesmo, né? E tem sido uma coisa muito comum, assim, né? O culto ao corpo, né? O culto ao ego. Ah, como eu tô bonito, como eu sou bonito, né? Aquele negócio de ficar tirando diversas formas de fotos de si mesmo, colocando nas redes sociais e se divulgando, né? O culto ao corpo e o culto enfim. à razão, né? O culto à razão, que é um paradigma da modernidade, né? O culto à relativização da verdade pessoal, né? Que é o paradigma da pós-modernidade, né? Todas as modalidades de cultos subjetivos ao que não é o eterno, elas são uma forma de idolatria, né? Qualquer coisa que desvie, né, o foco de Deus, acho que isso que você falou é essencial, assim. Satanás nem sempre está interessado que a gente adore ele, assim. Hoje é mais difícil ele fazer isso até, mais fácil tirar o nosso foco, né? Então, ele usa os próprios pedidos de Deus, os próprios sistemas que Deus, né, disponibiliza para a gente como forma de tirar o nosso foco do próprio Deus. Até que Deus chega e fala: vocês estão entendendo tudo errado, entendeu? Não é sobre sacrifício. O sacrifício é só uma forma de vocês aprenderem o que eu estou disposto a fazer por vocês, que eu vou enviar meu filho, ele vai morrer por vocês, vai demonstrar quem eu sou. Então, infelizmente, até às vezes na leitura da Bíblia a gente pode interpretar errado Deus, né? E ao longo dessa história, dessa nação, do povo de Israel, a gente percebe que aquilo que era para ser especial acabou virando rotina. É um negócio terrível que acontece, né? Então, eu vou lá na igreja, assisto um culto bem legal, né? Tem a música, tem a oração, eu ajoelho, eu levanto, eu dou oferta, eu devolvo o dízimo, assisto o sermão e vou embora. E aquilo que é uma coisa especial, que deve fazer diferença na minha vida, acaba virando rotina. Voltamos aí para o começo do programa. Eu tenho a impressão de que o simples fato de eu ir, sentar, assistir e ir embora já serviu. Já tá bom, agora eu tenho uma semana inteira abençoada porque eu fui um dia à igreja. E a ideia da adoração não é essa. Então, Fábio, toda liturgia, ela não pode guardar um significado em si mesma, né? Precisa haver um significado maior por trás disso tudo, né? Então, todas as vezes que esse significado se perde, né, ela se torna um fim em si mesma. Ela acaba se tornando uma repetição mecânica e exaustiva de algo que poderia estar sendo útil para a vida da pessoa, né? Então, por exemplo, o povo de Israel, no dia do Yom Kippur, quando se sacrificava, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e tudo aquilo estava repleto de significados, e de significados que Deus estabeleceu para aquele povo, né? De uma boa nova que ainda estava por vir e da certeza do perdão dos pecados. Então, quando se perde isso de vista, quando se perde o significado desse ato, ele fica banalizado, né? Todo emblema, todo ato litúrgico, tudo isso
precisa estar repleto de significado, senão não faz sentido, né? Então, mas por que se perde o significado, né? Tipo, o que acontece? Porque eu acho que o que acontece hoje em dia é exatamente o que estava acontecendo aqui, né? O sacrifício perdeu o significado. E Deus teve que resgatar isso. Eu acho essa pergunta até um pouco difícil de entender. O que leva, né, a gente a automatizar as coisas dessa forma? Mas eu penso que, às vezes, é mais fácil para a gente seguir uma listinha de regras e achar que está tudo bem, do que a gente parar para pensar realmente o que a gente está fazendo, no que a gente está passando para o próximo, entendeu? Como que está sendo o nosso relacionamento com Deus. Então, às vezes, é mais fácil criar uma listinha de regras, que foi, no final das contas, o que aconteceu com o povo de Israel, né? Quando eles voltam do exílio, eles criam uma lista de regras para garantir que eles não vão quebrar mais nenhum mandamento. E aí Deus, de novo, fala: eu não quero seu sacrifício, você está entendendo errado. Não é a regra em si, né? Não é a liturgia em si, é o que ela representa, o que ela significa. Isabela, deixa eu aproveitar para saber um pouquinho mais de como que você tem atuado com os jovens lá da Igreja do Botafogo, lá no Rio de Janeiro, né? E dentro disso que você está falando, como que tem sido lá na sua igreja, né? Na realidade, vamos sair um pouquinho do povo de Israel, vir aqui para a gente agora. Você que é uma líder de jovens, qual que tem sido a realidade lá na sua igreja, né? Vocês têm conseguido mudar esse plano, sair dessa coisa fria, formal, enlatada, para chegar em algo que seja relevante para a juventude da igreja? Eu acho que as igrejas, e principalmente as igrejas grandes, das grandes cidades, têm uma dificuldade muito grande em conversar com os jovens, em falar com eles. Muita gente opinando, e às vezes você não consegue realmente chegar no jovem, algo que ele se interesse. E em Botafogo a gente já estava nesse processo há algum tempo, de fazer um programa no formato antigo e que não trazia nada de desafiador para os jovens. E aí esse ano, na verdade assim, eu já trabalhava com jovens em outros anos, eu estava correndo desse cargo, porque eu não queria. Eu cheguei no sábado de manhã na igreja, ia ser lido os nomes, né, das equipes, eu falei: graças a Deus eu não estou em nada. E aí alguma coisa aconteceu comigo naquele dia que no final do culto o pastor da igreja veio me chamar para ser dos jovens e eu aceitei. E isso me veio na cabeça: o jovem precisa ser estimulado, ele precisa ser desafiado. A gente não pode subestimar os jovens da forma como a gente está fazendo. E aí a gente criou um projeto esse ano, ele acontece a cada 15 dias e o nome é Conversando sobre Deus. Então, a cada 15 dias a gente se reúne para falar sobre quem é Deus, sobre o que deu de errado no universo de Deus, sobre o que é pecado, o que é salvação, o plano da salvação, de uma forma aberta e clara para os jovens. Depois a gente já emenda num debate com música diferente, uma proposta diferente e desafiadora para os jovens. Que legal. Então vamos fazer o seguinte, olha, não é que todo mundo que está assistindo o Código Aberto agora vai fazer o Conversando sobre Deus, a ideia não é essa. Mas eu queria que você motivasse quem está assistindo o Código Aberto agora, não importa a idade, né? Mas principalmente para essa fase aí, essa faixa dos jovens, né? Para que eles se interessem, participem das coisas da igreja e quem sabe eles nos ajudem a revolucionar algumas coisas na igreja, claro que sempre para melhor. Bom, então vou dar meu recado, que é uma experiência pessoal, assim. Eu sempre fui da igreja, nasci da igreja, e sempre tudo foi muito automático para mim. Eu achava que eu sabia tudo. E foi só quando eu comecei a me questionar e entender que, na verdade, eu não conhecia, eu não sabia quem era esse Deus, que minha vida começou a mudar. E isso tem pouco tempo, foi de uns 2 anos para cá. Então, na verdade, meu convite para os jovens é que eles não se contentem só com o que as outras pessoas falam, que eles realmente tentem entender quem é esse Deus. A gente tem um livro, que é a Bíblia, que tem diversas histórias, diversos livros que revelam nada mais que um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Então, o meu convite é esse: abrir a Bíblia, ler a Bíblia, orar, principalmente, porque Deus está doido para se revelar para você. Com certeza. Obrigado, viu, Isabela? Obrigado, Isielson. Obrigado, Felipe. Obrigado que vocês participaram aqui com a gente. O Felipe vai cantar uma música pra gente agora. E você, curta a música, levante do sofá e faça alguma coisa pela sua igreja. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no Código Aberto pela Rede Novo Tempo. Até lá! Meu Salvador, infinito em poder.
posso ver por sua misericórdia. Eu posso prosseguir, sustentado por sua mão. Por onde sua mão guiar, eu vou, eu vou, sem medo e sem me preocupar, eu vou, eu vou. Eu não vivo sem a tua proteção. Salva-me, Senhor, se me afasto eu perco o rumo e vou ao chão. Segura minha mão. Eu vejo gente indo e vindo em vão. São corações carentes de paz, precisam ver tua glória e entender que o mundo não traz um bom motivo pra viver. Por onde sua mão guiar, eu vou, eu vou, sem medo e sem me preocupar, eu vou, eu vou. Eu não vivo sem a tua proteção. Salva-me, Senhor, se me afasto eu perco o rumo e vou ao chão. Segura minha mão. Sem medo e sem me preocupar, eu vou, eu vou. Eu não vivo sem a tua proteção. Salva-me, Senhor, se me afasto eu perco o rumo e vou ao chão. Segura minha mão. Segura minha mão. Segura